Vamos comprovar o pensamento histórico da época que sim, eles acreditavam também numa reunificação das tribos futuramente. E eu vou mostrar tanto isso, tanto do lado judaico quanto cristão também, tá? Vamos lá. Então essa teoria da substituição, ela é falsa, tá? Ó, esse livro aqui é o livro de Baruque, que é escrito por volta de 164 a.C., do século II. O que Baruque fala? Baruque capítulo 2 diz assim, e ele está relembrando aqui a questão da Babilônia, né? É um código, é a mesma coisa o Apocalipse trabalha com o termo Babilônia, né? Mas quem estava incomodando o pessoal naquela época era Roma. Aqui é a mesma coisa, Baruque ele vai estar tratando disso aqui, ó. Farei calar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém os gritos de alegria e júbilo, o cântico do noivo e da noiva, e a terra inteira se transformará em deserto inabitável. Não escutamos, entretanto, o vosso apelo para que nos submetêssemos ao rei de Babilônia, e executastes a ameaça que havíeis ordenado, e proferissem os profetas, vossos servos, de que os ossos de nossos reis e pais fossem arrebatados de suas sepulturas. Assim foi por causa da malícia da casa de Israel e de Judá, que reduzistes o povo, que de vós recebeu o nome, ao estado em que hoje se encontra. Bem sei que não me escutam. É um povo recalcitrante. Contudo, na terra do exílio tomarão a peito esse caso. Ele está falando da época do exílio da Babilônia, tá? Reconhecendo que sou eu, o Senhor e Deus, eu lhes darei então um coração apto a compreender e dóceis ouvidos. Ou seja, que é a nova aliança, o contexto da nova aliança. E lá na terra do exílio eles me renderão louvores e se hão de recordar de meu nome, ante a lembrança do destino de seus pais que pecaram contra o Senhor. Renunciarão às suas obstinações e ao seu perverso proceder. Eu os trarei então para a terra que sob juramento havia prometido a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e dela retomarão posse. E eu lá os multiplicarei, e seu número não mais diminuirá. Com eles estabelecerei eterna aliança, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e jamais expulsarei Israel, meu povo, da terra que lhe outorguei. Observem que isso era para a geração, né, da volta do exílio. E aqui tem o termo aliança eterna, e sabemos que eles voltaram do exílio. Porque agora a gente vai ver mais um pouquinho de Baruque e você vai entender por que ele está escrevendo isso. Porque o exílio babilônico já tinha ocorrido faz tempo, aqui ele está no século II, tá? O escritor ele se identifica como Baruque. Baruque capítulo 4, verso 24, diz assim, porque as vizinhas de Sião, que viram a vossa deportação, verão em breve Deus conceder-vos a libertação seguida de imensa glória e de fulgor emanado do Eterno. Suportai, filhos meus, com paciência o golpe da cólera divina, fostes perseguidos por vossos inimigos. Em breve, porém, assistireis à sua ruína, e sobre suas cervizes poreis os pés. Aqui vamos pular para o capítulo 5, que vai dizer assim, ó, tira a Jerusalém a veste de luto e de miséria. Reveste para sempre os adornos da glória divina. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno. Porque Deus dispôs que sejam abaixados os montes e as colinas e enchidos os vales para que se una ao solo, para que Israel caminhe com segurança sob a glória divina. Aqui por volta de 200, tá? A 50 antes do primeiro século, tá? No livro de Baruque. E a gente também tem o Tobias. Você vê que a perspectiva era ainda de reunificação, mesmo eles tendo retornado do exílio. Ó, Tobias 14 diz assim, terminadas essas palavras, Tobias morreu em paz, com 112 anos, e foi sepultado com honra em Nínive. Antes de morrer, chamou seu filho Tobias e seus netos, disse-lhes, aqui Tobit, né, morreu, filho, leva teus filhos contigo e parte para a Média, porque creio na palavra de Deus contra Nínive, naquela época ali de Jonas, né? Tudo o que os profetas disseram se cumprirá. Nossos irmãos dispersos voltarão à terra de Israel. O templo de Deus será reconstruído gloriosamente. Todas as nações abandonarão seus ídolos e virão a Jerusalém. Muitos povos virão de longe, trazendo dons ao Rei do céu. Depois disso, Tobit morreu em paz.
Tobias partiu para a Média com sua esposa e filhos, viveu feliz, honrou seus sogros até a morte, morreu em idade avançada, bendizendo ao Senhor. A data do livro de Tobias, pessoal, é por volta do século 3 a 2 a.C., por volta de 225 a 175 a.C. Você vê que eles já tinham retornado do exílio, isso já tinha se cumprido. Porém, eles fazem de novo um oráculo. Por quê? Porque em meio a esse período, pessoal, eles passaram por perseguição também. Você sabia que o povo de Israel também teve problemas novamente com o antigo quarto Epífanes? Muitos foram dispersos de Israel e eles precisaram voltar novamente para sua terra? Pois é, tudo isso é omitido de vocês. Olha só o que diz 1 Macabeus 38 ao 40. 1 Macabeus é escrito no século 2 também antes de Cristo, tá? Após a tomada de Jerusalém por Antíoco, seus habitantes fugiram por causa deles. A cidade tornou-se morada de estrangeiros e ela tornou-se estranha para os seus próprios filhos, e seus filhos a abandonaram. Seu santuário ficou deserto. Está falando de Jerusalém aqui. 1 Macabeus 1 Macabeus 1, dos 52 e 53, vai falar sobre a perseguição religiosa. Muitos do povo, porém, se retiraram para lugares escondidos. Todos os que procuravam a justiça e o direito fugiram para o deserto. Aqui, ó, o texto mais forte é em 1 Macabeus 3, do 41 ao 43. Os inimigos acreditavam que Israel tinha sido destruído. Viram que os males tinham caído sobre Israel e que o exército estava enfraquecido. É 1 Macabeus 3, 45 e 46. Jerusalém é descrita como desolada. Jerusalém estava despovoada como um deserto. Nenhum de seus filhos entrava ou saía. Ou seja, eles passaram por uma nova dispersão em meio a esse período. Em 1 Macabeus 3,56 diz assim, o que é o Judas Macabeu, tá? Os que tinham construído casas, os que estavam para casar, os que tinham plantado vinhas, e os medrosos ele mandou que voltassem. Aí aqui vai falar da reunificação. 1 Macabeus 5, do 9 ao 13, ele vai falar o quê? Que os povos ao redor se reuniram contra eles para exterminá-los. E depois Judas Macabeu começa a trazer os dispersos. Tomou consigo os judeus da Galileia e os conduziu para a Judéia com grande alegria. E aqui o ajuntamento, né? Judas reuniu todo o Israel que estava na terra de Galaad, desde o menor até o maior, com mulheres, crianças e bens, formando uma grande multidão para trazê-los à terra de Judá. E subiram ao Monte Sião com alegria. Isso aqui é por volta do ano 175 a 160 a.C., tá? Então, Israel passou novamente pelas mesmas coisas. Antíoco IV Epífanes, né? Foi lá, se levantou contra o povo. Eles sofreram, né? Eles fugiram de Israel. Porém, teve alguém ali que se levantou, Judas Macabeu, trouxe o povo novamente. Foi um período de guerra bem intensa, mas os judeus prevaleceram, viu? Inclusive, eles alcançaram a monarquia depois.